abrisse a sua Bíblia em 41, 47, do livro de Gênesis. As nossas agendas chegaram, também você pode adquirir uma agenda extraordinária com o nosso cronograma do ano de 2015, também o contato das lideranças da igreja. Para você que quer se voluntariar, adquira a agenda no final do culto. Diz assim na minha versão, Gênesis 41, 47, que o Senhor seja conosco. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos. E o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta, repousar no seu colo. Vamos falar com Deus mais uma vez. Peço que você feche os seus olhos, curve a tua fronte. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor já fez no culto de sexta-feira, de sábado, de hoje pela manhã, e por tudo que o Senhor já falou conosco através dos louvores, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Nós nos sentimos agraciados pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Mas Deus, nós, a começar de mim, trazemos diante do Senhor nessa noite algumas dúvidas, algumas questões, algumas decisões importantes e relevantes que precisamos tomar em nossas vidas. Por isso carecemos de um direcionamento do Senhor. Pedimos ao Teu Espírito que fale poderosamente ao nosso coração. E enquanto estamos aqui, Deus, ouvindo a Tua palavra, guarda a nossa casa, nossos filhos. Guarda os professores e os facilitadores que estão ministrando as nossas crianças nas salas. Guarda a equipe de trânsito, a equipe da cantina, recepção e demais equipes que estão trabalhando para que este culto seja uma bênção, Pai. Deus, nós queremos afastar deste lugar qualquer espírito contrário ao Espírito Santo de Deus. E fazemos isso com a ordem do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que somente o Espírito Santo passeie com liberdade no nosso meio. Essa é a oração que fazemos crendo, e quem crê diga amém. Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Falar de fartura, de abundância é um negócio fantástico, né? E assim, chegando no final do ano, a gente sempre faz aquele balanço, né? Já falei algumas vezes aqui. E talvez eu seja a pessoa que tem mais informação do que a maioria por conta do lugar que ocupo e dos gabinetes que faço. E naturalmente por isso eu posso lhe dizer, querido, que Deus tem nos abençoado demais. Sabe, eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm sido abundantemente abençoadas. Milagres, sinais, prodígios, portas, sabe? Questões ligadas à saúde, à finança, à vida afetiva, casamentos já dados como mortos estão sendo ressuscitados aqui, sabe? E eu tenho visto que Deus verdadeiramente tem acrescentado a nossa sementeira, tem abençoado as nossas sementes. Mas de igual forma tenho notado que muitos não estão sabendo lidar com a bênção. Não estão conseguindo reter a bênção que Deus tem enviado. Não estão conseguindo administrar a abundância de Deus em suas vidas, em todas as áreas. A área afetiva, tantos casais que encontram ali, no momento do casamento, da reconciliação, a abundância de amor, e pouco tempo se passa e já estão ali, completamente vazios, intolerantes um com o outro. Da mesma forma na vida financeira, quantos aproximam de mim e dizem, pastor, Deus abriu as portas, me abençoou, e passa mais um tempo, o camarada já está no SPC, com o nome no Serasa, e a gente fica imaginando, por quê? Será que a culpa é de Satanás? Será que Satanás pode entrar na nossa conta e emitir um cheque? Será que Satanás, ele falsifica a assinatura? Será que Satanás tem a senha da sua conta?
Então diga, Deus é responsável pela bênção. Diga, o diabo vai tentar roubar, mas a chave, quem tem? O problema é nosso. A nossa incapacidade de lidar com a bênção tem gerado prejuízo na vida de alguns. E eu quero, querido, estar ministrando nessa noite, nesses últimos cultos que estamos fazendo do ano de 2014, para que você feche essas brechas e fique com a bênção que Deus te deu, e desfrute da bênção que Deus te deu, sabe? E goze da presença da bênção que Deus te deu, que usufrua de tudo que Deus separou para você, de toda a porta que Deus abriu para você, querido, de toda a decisão acertada que você tomou esse ano e produziu bênção, e produziu fruto, que você usufrua de tudo. E não perca nada. Amém. José, ele é um exemplo prático de homem que soube lidar com a bênção. Eu fico imaginando. Em questão de dias ele saiu da prisão como indigente para ser o segundo homem mais rico de toda a terra, visto que o Egito na sua era a maior potência do mundo. E agora esse moço sai de uma prisão, preste atenção, sem administrar R$1, ele estava ali preso alguns anos já, e ele sai da prisão e recebe o sinete do faraó, recebe o anel de outorga do faraó, recebe o endosso, a assinatura de faraó, o cartão de crédito real, e faraó dá a senha para ele, diz, olha José, tudo que você quiser fazer, faça. Abaixo de mim, você não precisa pedir satisfação para ninguém. Tu manda em tudo, em todos. Nos campos, nos meus soldados, nos meus líderes, nos meus ceifeiros, nos meus trabalhadores. Você só não manda em mim. Eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar de José, o tanto de besteira que eu não teria feito. Não, pensa, tu está vivendo uma vaca magra, está passando estreito, vendendo almoço para jantar, passando um perrengue, e de repente alguém liga lá de um interior, de uma família que você nem sabia que era parente, já morreu, um concunhado da sua avó, não tem herdeiro, e você é o herdeiro de 10 milhões de reais, está chegando na sua conta essa semana, meu irmão, quanta besteira tu não ia fazer? Imagina. Então eu penso, querido, que nós precisamos olhar para a nossa administração de bênçãos e saber que o culpado dos nossos prejuízos não é o diabo nem Deus. O maior culpado somos nós. Nós não sabemos administrar o que Deus nos dá. Olha, eu tenho casos de mulheres que oraram pelos maridos não sei quanto tempo. Aí o marido se converte. O marido veio para a igreja. Em pouco tempo a mulher está implicando com o marido. Aí o marido se desvia, volta a mulher para o salseiro de novo. Eu fico, nosso Deus, por que isso aconteceu? Está lá, a abençoada. Ao invés de pegar o maridão, dar logo um couro nele, o cerol fininho, porque ele voltou para a igreja, e se a mulher do sonho dele se encher de creme, preparar uma noite de amor com esse homem, ela começa a ser espirituosa demais. E aí o camarada vai e desvia de novo, não estou justificando a decisão do caboclo, mas estou dizendo que ele se desvia. E aí a mulher de novo está lá, a mulher de novo no joelhinho, sem ninguém por perto, dizendo, Deus me abençoe. Aí Deus está lá de cima, eu já abençoei, miserenta, mas você não soube lidar com a bênção. Quantos aqui que você conhece, querido, que pediram a Deus um emprego? Olha, pediram, passaram quase fome, tiveram que contar com cesta básica da igreja, irmão, e Deus escancarou a porta, e o camarada colocou a mão na terra prometida. Daí a pouco está o caboclo de novo, todo endividado, desempregado, e tem mais dívida do que tinha, quando não tinha salário. Mas é isso que eu tenho visto e ouvido. E Deus está nos chamando essa noite a uma responsabilidade para lidarmos com a bênção de forma também espiritual. Diga assim, tudo que Deus me dá precisa ser tratado de forma
espiritual. Porque a partir do momento que sai do céu e entra na atmosfera da sua vida, você deixa de consultar Deus e vai fazer com a bênção aquilo que você acha que deve fazer. Vai comprar o que deve comprar, vai fazer o que deve fazer, vai andar onde deve andar, vai curtir o que deve curtir. Ou seja, a bênção era a bênção só enquanto estava na mão de Deus. Depois que está na sua mão, vira maldição. Isaac era uma bênção, sim ou não? Até chegar na mão de Abraão. 25 anos esperando. Quando chega na mão de Abraão, vira uma maldição, porque Abraão esqueceu de Deus. E daí Deus espera. Cutuca daqui, cutuca dali, nada. Abraão só vive para Isaac. Aí Deus faz a proposta indecorosa. Mata Isaac. Aí você fala, Deus é perverso? Não. Deus está falando para mim e para você que Ele sempre vai ser maior do que qualquer bênção que Ele dê para nós. Deus não disputa espaço com aquilo que Ele te deu. E se o que Ele te deu está tomando o espaço dele, Ele tira. Seja ministério, seja dinheiro. Meu irmão, Deus não tem dificuldade nenhuma de mexer no tabuleiro da vida para que você volte a depender única e exclusivamente dEle. José não. José, quando recebeu a bênção, foi o maior administrador dessa terra. Eu não conheço história de alguém que tenha sido um ex-presidiário por tanto tempo, um escravo, de uma família simples lá do deserto, que tenha recebido uma herança e tenha feito com essa herança o que José fez. Querido, José salvou a humanidade. Ele não salvou o Egito. Leia em casa o capítulo inteiro. Ele salvou toda a humanidade, porque a terra se abateu, a fome se abateu sobre toda a terra, e somente o Egito tinha comida. Você está entendendo isso? Diga amém. Então diga, o que Deus me dá é uma bênção. Eu preciso cuidar com carinho. O que é que Deus te deu e você perdeu? Vamos recuperar em nome de Jesus Cristo. Amém? José semeou muita coisa. Foi um grande semeador. Primeiro ele semeou sonhos. Depois ele semeou honra. Depois ele semeou tolerância. Semeou trabalho. Semeou zelo. Sabe? Semeou perdão aos seus irmãos. Semeou cereais no tempo do Egito para que a fartura viesse. Ele foi o grande semeador, um grande administrador de tudo que Deus deu a ele. E é essa história, querido, que eu quero refletir com os irmãos em pelo menos 5 pontos. Se você me entende até aqui, diga amém. Primeiro ponto, querido, quanto aos segredos da prosperidade, da administração, do zelo, do cuidado, do sucesso de José. O primeiro grande ponto que eu anotei somente nesse texto que lemos é que ele assumiu a responsabilidade pela bênção. Porque preste atenção, ele está lá no calabouço, o faraó tem um sonho: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas frutíferas. E eles então lembram que José sabia interpretar. José vem e interpreta o sonho, amém? José interpretou o sonho, amém? Quando ele interpreta o sonho, o que o faraó diz? Rapaz, não tem ninguém aqui melhor que você não. Mas eu sou só interpretador de sonho, não sou administrador de empresa. Mas o faraó diz, não, você vai administrar. E ele assumiu a responsabilidade. Tem um monte de gente que só sonha com os outros, já viu isso? Tive um sonho com o irmão. Olha, Deus está falando que o irmão tem que fazer isso. Sabe? Como a gente está necessitado de homens e mulheres que auto-sonham consigo mesmo. Por que ele sonhar com o outro é muito legal, né? Sonhei com você, você tem, você quer. Tá louco, meu? Não. Diga, sonhos são para mim, para minha vida. Diga, se Deus quer falar comigo, Ele fala direto, porque Ele é o meu Pai. Esse negócio aí de sonhei com você, irmão, eu só sonho com a minha mulher. Você está entendendo isso? Ei,
Eu aprendi que a maior responsabilidade pelo seu sucesso profissional, afetivo, financeiro, espiritual, é uma responsabilidade sua. Não culpa seu marido, não culpa sua esposa, não culpa o seu pai, não culpa sua mãe, não culpa o seu líder. Se você está fracassado espiritualmente, a culpa é sua. Assuma os seus erros, assuma a sua responsabilidade, se põe na torre de vigília, mas vai orar a Deus, vai se encher de Deus, vai jejuar a Deus, vai ler a palavra, vai se encher do Espírito Santo, que Deus vai trazer de volta aquilo que o diabo roubou, ou aquilo que você perdeu, aquilo que você não tratou com zelo. Assumir responsabilidade pelo seu sucesso. Eu vejo filhos responsabilizando os pais pelo seu fracasso. Eu vejo marido responsabilizando a esposa, ou a esposa responsabilizando o marido pelo seu insucesso espiritual. Isso é conversa fiada, irmão. Para você ter sucesso espiritual, você não precisa nem de vir na igreja. Só você dobrar o teu joelho no secreto do teu quarto, e Deus enche a tua casa de graça. A luz do Senhor entra lá, espalha e converte todo mundo. Mas o problema é que a gente tem sempre uma muleta. Se eu estivesse no lugar de José, eu ia falar para Faraó assim: Faraó, eu não, tudo bem, já interpretei o sonho, me dá um bônus aí que eu vou embora. Você está louco, meu, vai ser trabalho. Não há muita responsabilidade para mim. Eu não encontro José abrindo mão dessa bênção. Ele jogou pelo seu ombro uma responsabilidade desumana, irmão. Você imagina, era um menino, devia ter no máximo uns 25, 30 anos. Boa parte desse tempo ele passou encarcerado. E esse rapazinho agora vai ser o governante dos... Vamos botar aí como se fosse o primeiro-ministro lá da Inglaterra. Sei lá, como se fosse o Barack Obama. Ele ia mandar e desmandar. A responsabilidade era grande, mas ele não se furtou a sua responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade e falou: joga para mim. Eu interpretei, Deus vai me capacitar. Eu interpretei, eu vou continuar. Eu interpretei, Deus deu sonho para mim, então esse sonho vai se cumprir. Joga no meu peito que eu vou jogar isso para frente. Tem um monte de homem e de mulher precisando falar isso na sua vida espiritual. Falar com Deus: Deus, eu estou fraco mesmo, joga no meu peito a responsabilidade que eu vou partir para cima, porque o Espírito Santo está comigo. Eu não vou tirar a mão do arado, eu não tiro a mão do arado, eu não olho para trás, eu não desisto, eu vou para frente sempre. Ninguém vai ser responsabilizado pelas suas derrotas. Semeadores de verdade assumem a responsabilidade de semearem. Mas pastor, minha colheita não está vindo nada. É porque tu semeou mal lá atrás. Muda a semente hoje, que lá na frente tu vai colher. Vai vir com seus feixes dando glória a Deus. Pastor, eu estou chorando hoje. Semeia com lágrima, vai colher feixe com alegria lá na frente. Quer ter sucesso na sua vida? Aprenda a assumir responsabilidades. Mas pastor, o erro foi de fulano. Amém, você estava no bolo? Estava. Mata no peito e diz: eu vou resolver isso aí. O apóstolo Paulo manda você ficar com prejuízo, querido. Ele diz que é uma vergonha quando ele vê crente levando o crente para ímpio julgar. Eu não entendo isso. Querido, quem não julga é o Senhor. A justiça do homem não opera a lei de Deus. Se você quer que seja a lei de Deus, se coloca na presença de Deus, assume o prejuízo, vai para cima e faz o que Deus chamou você a fazer. Para de achar que o mundo tem culpa pelos seus fracassos. José podia dizer: me trataram mal, não vou. Me prenderam, não vou. Potifar me sacaneou, não vou. Nada. Olha, isso é verdade. Fui maltratado, entendeu? Fui injuriado. Mas aqui, você quer que eu seja governador? Me dá um anel. Meu Deus. Como tem gente precisando pedir. Vou mudar o título da mensagem agora. O título da mensagem tem que ser: me dá um anel. Não, é sério, irmão. É porque essa é a proposta de Deus. Deus está com o anel e você está com medo de enfiar o dedo nele. Meu Deus, quando o filho pródigo voltou para casa, a primeira coisa que o pai deu a ele foi um anel. E eu não vejo ele recusando. Ele falou: me dá logo esse anel, porque agora eu sou filho de novo. Aceita o anel de Deus, querido. Aceita a responsabilidade. Mas pastor, é uma responsabilidade muito grande. É grande, mas maior ainda é aquele que vai com você nessa peleja. Aceita. Fala para 2 ou 3 aí: aceita o anel de Deus. Fala para 2 ou 3 aí: aceita a responsabilidade, aceita o anel, aceita a missão. Deus está contigo nesse negócio.
Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Meu Deus! Pergunta para 2 ou 3, ele está com anel? É isso aí. A segunda coisa que eu anotei. Um administrador de sucesso das bênçãos de Deus não gasta na hora da fartura. Reserva. Aqui é um outro problema sério, irmão. O cara está na pindaíba andando de camelinho. Recebe uma grana extraordinária. Ao invés dele subir um degrau de cada vez, ele vai lá e compra um Audi. Sabe nem dirigir. Meu irmão, a Bíblia diz que houve grande abundância no Egito. E quem está na cabeça da chave? José. Você imagina? José tirando um extrato bancário no primeiro ano dos 7 de vaca gorda. E tirando o extrato lá, R$1 bilhão. Ah, se fosse eu. Consumismo, shopping, carro, casa, guitarra. Irmão, isso é muito sério. E eu tenho visto isso em todas as áreas. A pessoa está ali chorando a Deus, solitária, precisando de um marido ou uma esposa, aí Deus concede. Ele abandona a igreja e vai viver esse romance. Será o fininho todo dia. Eu falo, Jesus, vai gastar. E quer gastar a bênção que recebeu. Camarada consegue um emprego melhor e some de novo. Porque agora ele vai viajar, ele vai passear, ele vai curtir, ele vai usufruir do dinheiro. Ele vai comer no shopping todo dia. O cara tem lá uma televisão, um tubo cabeçudo, de 14 polegadas, telefone que tem que dar tapa para funcionar. Aí de repente ele entra numa bolada, ele vai lá e compra uma televisão de 70 polegadas, sendo que a sala dele só tem 1 metro. Ele fica encostado na televisão. Não dá para ver. Tem que ter pelo menos 5 metros de distância. Mas ele comprou, ele gastou, porque entrou. Meu irmão, tempo de fartura não é tempo de gasto. Tempo de fartura é tempo de semeadura. Eu fico imaginando os outros ali do lado de José. José. Entrou mais uma grana. Fica doidão. Vamos separar isso aqui, vamos entrar na... Não, vamos guardar. E detalhe, repare, há um cálculo interessante, é que nesse período em que houve fartura, preste atenção, eles comeram menos do que nos períodos onde não havia promessa. Eu acho isso fantástico. O que significa isso? Que antes eles estavam comendo mais do que precisavam. E olha, isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. Você passa por um estreitozinho financeiro, rapidamente você dá uma ajustada nas contas, e fica levinho. Mas aí vem a fartura de novo, o que a gente faz? Leva as contas tudo junto. Aí aperta de novo, a gente... Aí fica justinho. Aí vem a fartura de novo, aí vem o consumismo de novo. A gente está sempre escravo do consumismo, querido. É por isso que Deus tem dificuldade de fazer tanta gente prosperar. Porque quando ele prospera, ele desvia. Quando ele prospera, ele fica miserável. Quando ele prospera, ele fica suvindo. Quando ele prospera, ele não ora mais. Ele prospera, não vem para a igreja mais. Ele prospera, não quer servir mais. Eu estava conversando com um pastor um dia desse, de uma igreja muito próspera, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E era uma igreja, apesar de pequena, muito próspera. E quando ele me falou a arrecadação da igreja, eu caí para trás. E ele falou, olha, com essa arrecadação toda, eu não consigo fazer nada, porque não tem voluntário. Porque pessoa que dá muito, acha que o que ela dá de dízimo, paga o serviço dela para Deus. E o cara estava choramingando comigo. E eu falei, não tem esse problema não, irmão. O que não falta é voluntário nessa igreja, hein? Amém? Mas eu quero te dizer isso, querido. Porque tem gente que não sabe lidar com a bênção. E na hora da bênção, o cara, ele trocou o carro tem 2 anos. Olha,
Na época do meu pai, você trocava o carro de 30 em 30 anos. Agora não dá 30 meses. Dá 12 meses, 14, o cara, esse carro está velho. Mas como se os carros hoje duram muito mais do que os anteriores? Mas não, tem que trocar. Isso aqui, que é isso? Porque está sobrando na conta. Eu nunca vi alguém apertado, sabe, cortando um dobrado financeiro, dizer assim, vou trocar meu carro. Não. Ele fica assim, vou conservar meu carro. Eu vou lavar, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou dormir dentro dele. Mas aí entra a grana, isso é uma porcaria, preciso de outro. Vai lá e torra. Meu Deus, como a gente precisa aprender com José a administrar a fartura. Esse ano foi um ano de multiplicação e teve gente que não soube lidar com isso. Eu costumo dizer que a gente compra com dinheiro que não tem, uma mercadoria que não precisa, para agradar pessoas que a gente não conhece e para entristecer aqueles que a gente ama. É um paradoxo complexo, né? Compra com dinheiro que não tem, cartão de crédito. Compra o que não precisa, porque está na promoção. Para agradar os outros, que nem sabe que você existe. E quem sofre é quem ama você. Diga, tempo de fartura. É tempo de investimento, não de consumo. Diga, minha bênção tem que ser valorizada. Tem gente desvalorizando, banalizando a sua bênção. Amém? Terceira coisa que eu anotei. Homens que semeiam com sucesso exercitam a paciência. Imagina no primeiro ano, $1 bilhão. Segundo ano, $3 bilhões. Quarto ano, 200 bilhões de dólares. Quinto ano, a Petrobras. Imagina no sexto ano, os assessores de José. José, aqui é José. Aqui está José, fazendo uma teleconferência com o faraó. José, tem muito dinheiro em caixa. Olha o tempo. Tem 6 anos que chove direto. A terra está bombando. Esse negócio aí, ó. Eu acho que isso é coisa do acaso. Não vai acontecer isso não. Jesus não vai voltar não. Não, a desgraça não vai se abater não. Não, o tempo mudou. Agora é só vaca gorda. Vamos gastar. Mas José disse, Deus falou 7 anos. E eu só vou começar a gastar o que eu estou juntando depois de 7 anos. Sabe o que é isso, querido? Propósito. Sabe por que muita gente não consegue comprar as coisas? Porque não tem propósito. Ele diz, eu vou juntar para comprar aquilo. Aparece uma coisa no meio do caminho, vai lá e torra. Ele faz uma poupança e o gerente já até sabe, vai durar 3 meses. Aí ele fala, para que você está abrindo poupança? Para os meus filhos. Sabe o que é isso? Falta de propósito. Querido, em nome de Jesus, aprenda a esperar o tempo do Senhor. Até a herança, quando ela é adquirida precocemente, como fez o filho pródigo, ela se torna uma maldição e não uma bênção. Há um tempo certo para todas. Não queira que o seu negócio cresça meteoricamente. Porque isso você tem a mesma, estatisticamente, você tem a mesma probabilidade de acontecer de você virar um pagodeiro de luxo aí. Ou um jogador de futebol como Neymar. É 1 a cada 50 milhões de pessoas. Aprenda a esperar Deus ir abrindo a porta. Tem gente que acha que vai meter o pé na porta do céu para pegar a bênção. Mas a minha Bíblia diz que a gente mete o pé na porta do inferno. Sim ou não? A porta do céu quem abre é o Senhor. E se tem uma coisa que Deus não tem é pressa. Sabe por quê? O tempo está na palma da mão dele. Ele sabe que tem hora certa para todas as coisas. Aprenda a esperar a prosperidade que vem do Senhor sem querer ficar rico da noite para o dia, querido.
Você imagina um menino que teve um sonho de que seria um grande homem, que seria líder dos seus pais, da sua família, da sua tribo. E se passam pelo menos 15 anos, e cada dia ele só piora. Começou como um filhinho querido, que tinha uma roupinha colorida, passa pelo estágio de ser jogado na cova, depois passa por um estágio de escravo, depois vai ser auxiliar de Potifar, depois vai para a cadeia de novo, aí vai ser auxiliar lá na cadeia, é esquecido pelos amigos, a vida do cara só piorou, mas eu quero crer que no fundo José tinha um propósito, esse sonho vai se cumprir, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então quando Deus falou assim, José, chegou a hora da prosperidade, o que José fez? Gastou? Deus falou, vou te dar 7 anos de prosperidade para você ajudar muita gente. Mas o seu celeiro vai abarrotar. E ele esperou 7 anos sem consumir nenhum grão daquele que ele havia juntado. Obstinação e obediência pela palavra de Deus. A sua promessa, ela tem uma data de validade para ela explodir na sua vida. E essa data não é dada a ninguém. Assim como a volta de Cristo, nem os anjos sabem. O dia do cumprimento da sua promessa, só Deus sabe. Se não se cumpriu ainda, aquieta o teu coração e espera. Porque na hora certa vai chegar. Você crê nisso? Diga amém. Diga, eu preciso aprender a esperar com paciência pelo Senhor. José esperou, amém? Vamos ler o versículo 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, verso 54, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia, preste atenção nisso, querido, homens e mulheres que aprenderam a lidar com a bênção e são semeadores do reino. Na hora em que todo mundo está em crise, ele tem pão para alimentar. Tempo de crise é tempo de oportunidade para crente brilhar. Porque quando todo mundo está na ribalta, nós não temos espaço no coração das pessoas. Dizem por aí que está para vir uma grande crise no Brasil. E tem gente já ficando desesperado. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Ainda que a crise venha, essa é uma oportunidade para as pessoas verem o Deus que você serve. É justamente quando tudo vai mal que o crente se levanta e diz, comigo a minha despensa está cheia, porque o Senhor vela pela minha vida. É justamente quando o país está enfrentando uma catástrofe, que os olhos do ímpio encontram nos olhos do crente a ternura de alguém que tem paz, independente da guerra ao seu redor. É justamente no momento em que toda a terra estava em crise, que José diz, a minha despensa está cheia. Meu irmão, ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será afligido. Por quê? Porque o Senhor, Ele te guarda. O Senhor está contigo, meu irmão, não tema a crise. Diga, não estou em crise. Eu estou em Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Eu fico pensando como a gente é. Alguém solta lá no seu trabalho uma fofoca. Parece que vai todo mundo mandar embora. Pronto, você não dorme mais. É impressionante isso. Já viu isso? É o que acontece com a gente. Por quê? Falta-nos a confiança de que quem guarda e edifica a nossa casa é o Senhor. Quando a gente confia, querido, ainda que os rumores de guerra venham, a gente sabe que o nosso viver é Cristo. E se morrermos, vamos para o céu, é lucro.
José, no momento de grande crise no Egito, a despensa dele estava abarrotada. Eu quero profetizar na sua vida, se você crê, abra sua mão aí. Que se vier uma crise sobre o Brasil, você vai ser mais abençoado do que todos. Se vier uma crise pelo Brasil, querido, você vai ter pão para você e para outros também. Deus vai usar a sua vida para abençoar muitas vidas, e através do seu testemunho muitas vidas vão se converter a Jesus. As pessoas vão querer saber quem é o Deus que você serve. As pessoas vão querer saber quem é que guarda a tua despensa. As pessoas vão querer saber quem é que te dá a provisão, e você vai se levantar com a mão cheia de pão e vai dizer: eu sirvo ao Deus vivo que prometeu e vai cumprir na minha vida. Tempo de crise é tempo de vitória. Glória a Deus! As decisões mais importantes na minha vida espiritual eu tomei em tempo de crise. Tempo de crise. Quando a crise vinha, era a hora de eu colher, porque o meu Senhor é maior, e Ele está comigo. Não tenha medo, querido. Se você está vivendo uma grande crise, pode esperar. Vem um tempo de grande prosperidade na sua vida. Vem um tempo de grandes mudanças na sua vida. Você está com o anel de Deus aí? Diga amém. Diga assim: pode vir a crise. Eu estou com o anel de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pergunta para 2 ou 3 aí: está com o anel? Então não fica afobado não. Fica tranquilo. Verso 56. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os seus celeiros e vendia os grãos aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Preste atenção, só para corroborar o que eu já falei. Enquanto todo mundo estava desesperado, porque a crise chegou, o semeador de Deus abre o seu celeiro para vender aquilo que Deus deu a ele. Ou seja, no tempo da crise, o Egito ficou mais rico ainda. Olha que coisa louca, irmão. Por quê? Ninguém tinha comida. Você conhece a lei da oferta e da procura. Quando a oferta é pequena, o preço. Quando a oferta é quase zero, o preço é estratosférico, sim ou não? Então você imagina, vinha gente de outras províncias, de outros países, para comprar comida para subsistência. Você imagina aquela notícia, hoje no Facebook: faltou água no Espírito Santo, só tem água lá em Minas Gerais. O que ia acontecer com você? Ia pegar o seu carango, o seu ônibus, sua bicicleta, e você ia lá em Minas Gerais, na fronteira, para poder comprar água. E chegando lá, o copinho que aqui custa R$1, o cara fala: é 5. Você ia voltar: não, está caro. Você ia fazer isso? Você ia fazer o quê? Você ia comprar. Sim ou não? Então fica tranquilo, querido. Eu quero te dar uma notícia. Quando a crise chegar, você vai ter dentro de você um tesouro que as pessoas nem imaginam o valor. Você vai ter o Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão chegar desesperadas, querendo uma reconciliação matrimonial, querendo que o filho saia das drogas, querendo uma ajuda financeira, querendo uma porta de emprego, desesperado com um problema de saúde sério. E você vai falar assim: meu Deus, está em crise o mundo, mas a minha despensa espiritual está cheia. Vem cá. A diferença é que você não vai cobrar, porque de graça você recebeu, de graça você vai dar também. Você está me entendendo? Diga amém. Então diga: tempo de crise é tempo de crescer, é tempo de abençoar. Amém? Amém? Não tema a crise, meu irmão. Não tema a crise. Deus é contigo. E se você tiver a oportunidade de ler em casa, você vai se lembrar que depois do 7º ano, a economia se estabilizou, o Egito ficou bilionário, e José teve a oportunidade de salvar a sua família.
Ele diz para os seus parentes: fica tranquilo, vocês me mandaram para cá e estão com remorso? Fica não, quem mandou para cá foi Deus, para poder salvar vocês. Isso é fantástico. Essa crise não é para te matar não. Essa crise vai fazer você dar uma reviravolta por cima e você vai abençoar quem hoje te maltrata. Você um dia vai poder orar e abençoar vidas que hoje estão te amaldiçoando. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer transformar a maldição em bênção. Quer transformar o lamento em baile, a terra seca em rios de águas vivas. Quer transformar o solo árido em mananciais. Fica tranquilo. E José então se conserta com seu pai, com seus irmãos. E mais, ele ainda traz a família para morar lá numa cobertura, em frente ao rio Nilo. Uma coisa maravilhosa. A prosperidade vai chegar na sua vida, querido. Se você souber lidar com as sementes. Tem um texto que está martelando na minha cabeça nos últimos dias. Eu queria que você abrisse aí para a gente ler junto. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9. É um texto que fala sobre semeadura. Você conhece, mas eu quero aqui levantar pelo menos 8 razões para você se tornar um grande semeador de vida, de tempo, de amor, de carinho, de afeto, de honra, de tolerância, de amizade, de serviço, de intercessão. 8 razões pelo menos. Olha que texto lindo. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Segunda carta, só avançar aí. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também. E o que semeia com fartura, com abundância também, cada um contribua, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por uma necessidade, porque Deus ama é quem dá com... Olha que coisa interessante, querido. Esse texto, Paulo usa a questão da semeadura como uma metáfora para falar de contribuição. Olha que coisa interessante. Eu aprendo algumas coisas muito importantes a respeito disso e quero crer que José era sabedor disso. A primeira é que toda vez que você semeia, você tem uma intenção de que essa semente se transforme em fruto. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Diga: eu não jogo milho para pombo. Quando você semeia, você não semeia porque é bondoso ou porque está alimentando os pássaros. O semeador, o agricultor, quando ele semeia, ele tem uma expectativa de que aquela semente frutifique e lhe dê muitos? Sim ou não? Sim ou não? E interessante é que o apóstolo Paulo diz que há uma ligação ou uma proporcionalidade direta, misteriosa, entre a quantidade que você semeia e a quantidade que você... A quantidade que você semeia e a quantidade que você... Ou seja, aquele que semeia pouco, colhe. Aí alguém fala assim para mim: mas pastor, olha só, eu tenho um saquinho de 1 quilo de semente. E aquele irmão ali, ele tem um saco de 60 quilos. Ou seja, ele vai semear lá 2 quilos, e vai ser muito mais do que eu posso semear, porque eu só posso semear, sei lá, 500 gramas. Mas Deus não observa isso nesse ponto de vista. Porque o texto diz que Deus ama quem dá com... Há um princípio de proporcionalidade. Ninguém pode dar aquilo que não... Ninguém pode dar aquilo que não... Quando Jesus estava diante do gasofilácio e uma senhorinha veio e colocou as moedas, e talvez antes dela e depois, homens colocaram sacos inteiros de cominho, de coentro, de milho, de cereais. Ele observou aquela senhora e ele disse que de todas as ofertas daquele dia, qual foi a maior? Mas foi a maior? Foi a maior? Para nós? Foi nada, foi a pior. Fez até barulho. Blim, 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 blim. Mas para Deus foi a?
Por quê? Porque ela deu numa proporção maior do que aqueles homens, porque ele diz que aqueles homens davam do que mas ela deu tudo o que? Ele está usando isso como uma metáfora para a gente aprender essa relação entre aquilo que eu quero colher e aquilo que eu estou. Meu irmão, diga, oração não gera fruto. O que gera fruto é o que gera fruto é semente. Eu já falei aqui na igreja que a gente não ora para mudar o coração de Deus. A gente ora para Deus ajudar a gente a aceitar o plano dele. Porque a vontade dele é boa. Tem gente que acha que vai mudar o coração. Não, vou mudar. Vou mudar, Deus vacilou. Deus não pensou bem, eu tenho uma estratégia melhor, então vou orar bastante para tentar convencer Deus a mudar a lei dele, mudar o destino dele, mudar a rota dele, a decisão dele. Irmão, não. Você ora dizendo, Deus, eu tenho uma vontade. Olha Jesus no Getsemane. Eu tenho uma vontade. A minha vontade era que, se possível fosse, sei lá, pegava Judas aí, dava para ele esse cálice, mas não. Que seja feita a... Ou seja, Jesus está orando dizendo, eu tenho uma vontade, mas eu quero que prevaleça a... E ele chora, porque ele entra num processo de oração profunda, para não desistir do Calvário, querido. Porque naquele momento, Jesus, apesar de Deus, tinha se despido da sua, e era 100%, sim ou não? Então preste atenção, querido. Se você quer colher amor, você tem que semear. Aí o cara acha o seguinte, a minha mulher não está me amando, pastor, eu estou dando tudo que ela quer, estou comprando presente, eu dei um carro para ela, eu dei isso para ela. Isso é amor? Isso é amor? Então, aí o pai faz a mesma coisa com o filho. Ele não tem tempo para o filho, ele não conversa com o filho, ele não ouve o filho, ele não dá carinho ao filho, ele não diz que ama o filho, mas ele dá dinheiro para o filho, ele dá presente para o filho, ele deixa o filho fazer o que ele quer, e ele diz para o pastor, pastor, meu filho não me ama. Claro que não. Você tá criando seu filho como se você fosse o gerente do banco e ele um cliente. Se você quer colher amor, você tem que plantar? Ah, pastor, a minha mulher é muito intolerante comigo. Você tem que semear? Tolerância, sim ou não? Sim ou não, querido? Pastor, eu não estou sentindo espírito. Então você tem que semear espiritualidade. O que é isso? Você tem que buscar o Espírito Santo. Aquilo que você semear, isso você vai colher. Sim ou não? Seu problema é dinheiro? Você tem que semear? Oração. Não, porque de repente muda. É isso? Seu problema é o quê? Seu problema é afeto? Você tem que semear o quê? Afeto. Querido, você não pode plantar uma semente de jaca e ficar esperando nascer um figo. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai... O que José plantou com os irmãos dele? Tolerância, perdão, amor. Ele colheu isso, sim ou não? Mas na hora que ele estava como governante do Egito, ele semeou amor? Botou uma roupa de hippie, saiu pela rua paz e amor? O que ele semeou? Diga semente. Diga semente. Produz semente. Ele semeou em todo o Egito. Você já imagina o seguinte, Deus fala com ele assim, José, vão ser 7 anos de abundância e 7 anos de vaca gorda. Ele entendi. Aí 7 anos ele detona, come e fica gordão. Aí quando entra o primeiro ano da escassez, ele vai para o quartinho dele. Senhor Deus maravilhoso, tu prometeste o milagre, eu estou aqui agora para cobrar o milagre. Eu preciso de cereais, sucrilhos. Funciona? No tempo de abundância ele plantou o quê? Sementes. No tempo de escassez ele colheu o quê? Sementes. Você quer ver uma coisa interessante? O apóstolo Paulo diz que esta oferta, essa semeadura não deve estar vinculada à necessidade. Aqui eu vou dar uma lição para você, querido. Tem gente que me procura no gabinete e diz assim, pastor, olha, eu e minha mulher estão com um problema. Então, ela está querendo que eu faça isso para ela. Eu vou fazer, se ela fizer isso para mim.
O apóstolo Paulo diz que a minha semeadura não deve estar vinculada a uma necessidade. Eu semeio voluntariamente. Quando você vincula, querido, está complicado. É claro que você tem uma expectativa de que aquele relacionamento melhore. É claro que você tem. Mas você não deve vincular uma coisa à outra. Você quer ver uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz? Que a minha semeadura liberal, não aquela feita pela pressão, agrada o coração de Deus. Porque Deus ama o gesto, a pessoa que é voluntária. Você quer ver uma outra coisa que eu anotei? No verso 10 diz: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, sim ou não? As sementes que nós temos nas mãos, não foram feitas para serem consumidas, foram feitas para serem semeadas. O Senhor aumenta não a semente, o Senhor aumenta a semente. Tem um negócio legal aí. E mais, semeadores, segundo o versículo 11, olha aí, enriquecendo-vos em quê? Não. Tudo? Mas o que é tudo? Enriquecendo em todas as áreas da sua vida são privilegiadas quando você se torna um semeador. Agora preste atenção. Enriquecendo-vos em tudo para você gastar, é isso? Para você ser generoso? É o que está escrito aí? É o que está escrito aí? Então repara o ciclo. Você abençoa e é abençoado. Quando você é abençoado, você é generoso. Quando você é generoso, você é abençoado. Quando você é abençoado, você é generoso. Olha o ciclo. Quando você entende esse ciclo, querido, você nunca mais vai ter problema para abençoar vidas. Para abençoar sua família, seus filhos, seus amigos, para ser mais tolerante, mais amoroso, mais carinhoso, mais perseverante, mais liberal. Quando você entende que existe um ciclo dentro da vida de um semeador, que começa com a semente, gera na terra, a terra faz crescer, a semente brota, o Senhor aumenta a sementeira, ou seja, aquela semente de milho, uma sementinha, vira um pé de milho lá com 10 espigas, cada espiga tem 100, então dá 1000, 1 para 1000, é o que diz a palavra, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 500, sei lá, e aí aquela sementeira você pega ela e generosamente você distribui de novo, semeia mais um pouco, o que vai acontecendo? O ciclo vai aumentando, por isso é que diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quando você semeia, você exalta o nome do Senhor. Quando você semeia, você tributa a Deus que você recebeu de graça você deu. Davi dizia: quem somos nós para te dar uma oferta como essa? Nós não somos nada. O que te damos, das tuas mãos pegamos. Isso é fantástico. Olha o entendimento de Davi a respeito de ter uma vida generosa. Aí eu te pergunto, você quer prosperar, querido? Mas como é que está a sua vida? Se o que você recebe, você gasta. Não sabe lidar com a bênção que Deus te dá. Quando você tem, você torra tudo. Nunca tem reserva. Troca o abençoador pela bênção. Se esquece de que o abençoador é muito mais importante do que a bênção. E quando está em perigo, fica desesperado. E quando vem a crise, você se desespera. Não. Se a crise vier, os filhos e as filhas de Deus vão superar todas as expectativas. Porque é na hora da crise que Deus levanta seus valentes. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você precisa semear.
Eu não sei qual ponto da sua vida você está comparando com a história de José. Se você está no ponto do sonho, se você está no ponto da perseguição, se você está no ponto do serviço, se você já está no ponto de enxergar o milagre, ou se você efetivamente já está sendo ricamente abençoado. Eu não sei em qual ponto da história de José talvez você se encaixaria. Mas uma coisa é certa, querido. Se você não aprender com a história desse homem a lidar com a bênção de Deus, nenhuma bênção nunca vai satisfazer teu coração. Nem um casamento para aquele que é solteiro. Nem um filho para aquele que ainda não tem. Nem um emprego para aquele que ainda é um estudante. Nem uma porta de emprego melhor para aquele que já está empregado. Nunca. Porque quando o homem não tem a gratidão no seu coração, nada sacia o seu desejo. E isso acontece no ramo espiritual também, querido. Pessoas ambiciosas espiritualmente, querido. Ambicione ser um servo. Ambicione, querido, servir. Porque lá no céu o maior é o que serve, não é o que é servido. Lá no céu o maior é aquele que senta no último banco. Lá no céu é aquele que entrega as moedas, não é aquele que entrega o saco de cominho. Lá no céu o maior é aquele que entendeu que o ministério do crente é ser um abençoador. Porque Deus ama quem dá com alegria no dar, alegria no perdoar, alegria no oferecer a mão, alegria no tentar de novo, no perseverar, alegria, querido, de poder ser útil à humanidade, à sua família ou a você mesmo. Esse é o maior impacto que a igreja pode causar. Eu tenho visto que a igreja tem crescido numericamente no mundo inteiro. A igreja cristã protestante. Ela tem crescido, sim ou não? Mas o mundo só tem piorado. Há 20 e 30 anos atrás não havia crentes na política. E a gente imaginava o dia que tivermos homens de Deus e mulheres de Deus lá, na casa do povo, na casa de ressonância da voz do povo. Ah, vai ser melhor. E hoje nós temos uma bancada evangélica imensa. Melhorou ou piorou? Meu Deus. A gente fica imaginando, não, quando tiver mais crente lá no meu condomínio, lá na minha escola, pastor, quando tiver mais crente na minha sala, vai ser uma bênção. E eu quero crer, querido, que hoje, quem está fazendo faculdade, tem muito mais crente na sua sala do que tinha 20, 30 anos atrás. Melhorou ou piorou? Então o problema não é ser abençoado, porque isso Deus tem feito. O problema é que os crentes não estão sabendo lidar com a bênção. Nós recebemos a bênção e tratamos a bênção pior do que o ímpio. O comércio reclama de que os maiores caloteiros são os crentes. Eu estou te falando isso com temor no meu coração. Crente caloteiro, crente que perdeu o temor do seu nome. Seu nome já não vale mais nada. Ele não tem problema nenhum de ficar com o nome negativado. Isso virou uma coisa banal. Nós queremos crescer numericamente, amém? Isso é uma bênção, mas olha, se nós individualmente, como José fez, cada um não assumir a sua responsabilidade de mudança e nos tornarmos pessoas abençoadoras, não vai adiantar nada esse crescimento numérico. Bem pequenininho. Não vai adiantar nada. Eu quero realmente que Deus mude a sua história, cara. Não porque você vai receber milagre. Porque você está aqui hoje é um milagre. Mas porque você vai ser canal de milagre para muita gente. Eu vejo pessoas com uma árvore imensa, cheia de fruto. Está sentado embaixo, vigiando para ninguém comer o que cai. Ele também não come. E está pedindo a Deus para que outras árvores nasçam no quintal dele. Ei, irmão, você está igual Ezequiel diz que Israel era no passado. Uma vide frondosa que produzia frutos somente para si mesma. A Bíblia diz que nós precisamos produzir frutos e que esses frutos
Nisso. Eu preciso aprender, querido, que tudo que Deus me dá é para que eu possa compartilhar. Eu estou pedindo a Deus um carro, pastor. Olha, eu preciso de um carro para me vir para a igreja, um carro para me fazer a obra. E Deus vai dar um carro para o cidadão sem que ele possa. No primeiro momento em que alguém tem que fazer um recado, levar um coisa ali, botar um pé sujo no meu carro, não entra não. Mas você não falou que o carro era de Deus? É nada. A gente coloca escrito assim, propriedade de Jesus. Dá uma fechada nele. Você vai ver um cara semi-endemoniado dentro do carro. O problema então está com Deus? O problema é o diabo? Diga, o problema é meu. Quem tem que mudar sou eu, diga. Diga, mas graças a Deus, eu estou aceitando essa noite o anel da responsabilidade. Aleluia. Levanta a sua mão direita assim, ó, como se estivesse mostrando o anel para Deus. Diga, Senhor, eu aceito o desafio de administrar riquezas, prosperidade, porque eu não vou me corromper. Eu vou me manter em linha com a tua palavra. Diga, Senhor, pode me entregar riqueza, eu vou compartilhar. Pode enviar provisão, eu vou compartilhar. Pode enviar, Senhor, a sementeira, porque eu vou semear também. Diga, o anel da autoridade está nas minhas mãos. Aleluia. 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 Você entendeu isso, querido? Você entendeu isso? Amém.